Olá, sexto ano. Na nossa aula de História iremos trabalhar os povos indígenas da América. Nós iremos fazer um trabalho de equipe. O trabalho de equipe é um instrumento essencial para a obtenção de bons resultados no estudo de vocês. E esse trabalho em equipe estimulará a comunicação e o bom relacionamento entre os colaboradores, que podem proporcionar a diferença na sua vida escolar e no seu dia a dia. Essa prática ela é definida como um esforço conjunto de um grupo visando efetuar os objetivos da pesquisa. Ou seja, um grupo ou um conjunto de alunos que se dedicam a realizar determinada tarefa que estão trabalhando em equipe. Então, nosso trabalho em equipe consiste em todo elemento da equipe pesquisar em casa, no seu livro didático, em revistas ou na internet, o conteúdo que é os povos indígenas da América. Então, as equipes eu dividi da seguinte maneira. O primeiro grupo que eu mandarei na aula é um documento com a relação de todos os grupos, todos os alunos que irão fazer parte dos grupos. O primeiro grupo é o Império Azteca. O segundo grupo é os Incas. O terceiro grupo é os Maias. E o último grupo é os indígenas do Brasil. Então, pessoal, baseado nesse trabalho que vocês irão fazer em grupo, mas cada um na sua casa, vocês poderão trocar ideias através do nosso grupo, conversar com os colegas do mesmo grupo. Então, o tema de vocês é os povos indígenas da América. Os primeiros povos da América já viviam aqui no continente americano há mais de milhares de anos antes da chegada dos europeus, que vieram explorar essa terra. E esses povos que aqui moravam são conhecidos como índios, como nativos americanos ou indígenas. Existem também os povos árticos, como por exemplo os esquimós e os aleúdes, que vivem e viveram nas áreas mais distantes do norte, da América do Norte. Muitos outros povos viveram na região em que hoje ficam o Canadá e os Estados Unidos. Exemplo desses povos são os astecas, os maias, os caraíbas e os incas, que viveram no México, na América Central, no continente e nas Antilhas. E na América do Sul, também nós encontramos alguns outros povos, como é o caso do Brasil. No Brasil, existem diferentes nações indígenas, e esses indígenas, eles se espalhavam por todo o território. Os portugueses mantiveram maior contato com os tupis-guaranis, que habitavam a faixa litorânea. Já os primeiros povos da América provavelmente vieram da Ásia para o Alasca. Alguns cientistas acreditam que isso ocorreu entre 60 mil a 20 mil anos atrás. Durante esse período, possivelmente havia terra firme, onde hoje se encontra o Estreito de Bering, que separa a Ásia da América do Norte, onde hoje da América do Norte. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, esses povos se espalharam pelas Américas do Norte, pela América Central e América do Sul. Alguns dos primeiros povos da América do Norte viviam de caçada, onde caçavam grandes animais, como o mastodonte, já extinto. Outros pescavam e juntavam sementes e plantas silvestres. Com o tempo,
alguns povos começaram a se dedicar à agricultura. Os povos da América do Norte formavam mais de 240 grupos ou nações indígenas. Por volta de 1492, quando aqui chegou Colombo, existiam 57,3 milhões de indígenas que falavam línguas diferentes e o modo de vida eram todas semelhantes. Os astecas foram a principal civilização mesoamericana e uma das principais civilizações pré-colombianas. Esta civilização construíram a sua capital em meados do século XIV e tinha uma cultura rica que herdaram dos elementos de diversos povos da Mesoamérica, ou seja, povos que viveram na região da América Central, onde existe o México, a Guatemala e o El Salvador, tais como os toltecas e os maias. A sociedade asteca era hierarquizada, cada qual possuindo um papel específico. Após tratar a guerra contra os tapenacas, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando-lhes impostos. Sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. Sua religião era politeísta e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Os astecas foram conquistados em 1521 após os espanhóis, aliados com outros povos indígenas, terem conquistado a cidade de Tenochtitlán, a capital dos astecas. Os povos maias foi uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na Mesoamérica a partir de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Auge da civilização maia é conhecido como período clássico e aconteceu entre 250 depois de Cristo e 900 depois de Cristo. Nesse período, esse povo realizou um grande número de construções e a população que habitava a região alcançou o seu pico. Os maias ficaram muito conhecidos por possuírem conhecimentos muito avançados em áreas como a astronomia e a matemática. No campo religioso, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e tinham o sacrifício humano como uma prática ritualística muito importante. Esses sacrifícios também tinham considerável importância política para esse povo. Politicamente, organizavam-se em cidades e estados, o que significa que os maias nunca foram um império com fronteiras consolidadas. O poder dos reis estendia exclusivamente sobre o domínio de suas cidades e cidades satélites. Caso houvesse algum enfrentamento, sobreviviam da agricultura e o seu principal alimento era o milho. Outro povo da América era os incas. Esses incas eles viveram aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, a 1500 depois de Cristo, na região do Peru, do Chile, da Bolívia e do Equador, mais especificamente na Cordilheira dos Andes. Os atuais povos indígenas do Peru são descendentes dos povos incas. Esse povo tornou-se conhecido em todo o mundo pela sua cultura e tradição, pelos objetos de ouro que confeccionavam, pela utilização de pedras em suas obras tais, quais estradas nas montanhas, canais de irrigação e etc. Os incas eram politeístas
ou seja, acreditavam em vários deuses, como o trovão, a lua, o mar, o sol e outros deuses. Sacrificavam animais e humanos em honra aos seus deuses, que cultuavam. A capital do Império Inca chamava-se Cusco, e lá havia o maior templo de culto aos deuses, ao Deus Sol, o principal deus do Império Inca. A sociedade Inca era dividida em 3 grupos, que se organizavam hierarquicamente formando uma pirâmide. Ou seja, a base da pirâmide era formada pelos escravos e anaconas, selecionados para proteger os seus senhores. Na parte do meio da pirâmide ficavam os nobres, que eram membros de famílias do Inca ou descendentes dos chefes da clã. E por último, os sacerdotes, denominado Grande Inca, ficavam no topo da pirâmide. Homens caçavam aos 20 anos e as mulheres aos 16. E o casamento entre os povos Inca acontecia nessa mesma faixa de idade. Eles mesmos escolhiam com quem casar, ou realizarem a cerimônia, recebiam terras para morar. Aos 10 anos, as mulheres passavam por uma seleção. Essas mulheres, as mais inteligentes e bonitas, eram escolhidas e mandadas para a capital dos Incas. Lá essas mulheres eram educadas por outras mulheres mais experientes e algumas se tornavam esposas dos imperadores. Essa é a história dos Incas. E os povos indígenas do Brasil? Quando o primeiro navio português chegou à terra Brasil, a população indígena era de 5 milhões de pessoas, mais ou menos. Suas aldeias eram grandes e suas moradias eram ruidosas e movimentadas. A primeira classificação dos povos indígenas ativos do Brasil estabeleceu 4 grupos ou nações considerando os idiomas falados: o Tupi-Guarani, o G, os Tutapuias, os Aruaques e o Maipurês, além dos Caraíbas ou Caribes. Os portugueses tiveram mais contato com os Tupis-Guarani, que viviam no litoral. Por algum tempo, o interior do vasto território brasileiro permaneceu inexplorado pelos portugueses. Até o século XX, ainda existiam povos indígenas que nunca haviam tido contato com o homem branco. Os Tupis-Guarani viviam em aldeias populosas, que tinham de 500 a 750 habitantes. E eles viviam da caça, da pesca e da coleta de raízes e frutos, além da agricultura. O Brasil tem cerca de 220 povos indígenas, de diferentes grupos étnicos. São cerca de 180 as línguas faladas por esses povos. No Brasil, o dia 19 de abril se comemora o Dia do Índio. E é importante a influência desses indígenas na cultura brasileira. O idioma português, que é falado no Brasil, existe muitas palavras de origem indígena incorporadas. A forte expressão artística dos diversos povos, com o domínio do uso da cor, é uma riqueza valorizada pelos brasileiros. Na culinária, o uso da mandioca, da pipoca, do mingau, a tapioca, o pirão e o beiju são de origem indígena. Nos cuidados com a higiene e a saúde, os brasileiros também herdaram o hábito de se banhar diariamente e o uso de remédios naturais em forma de chás, xaropes e compressas. Na música, nos cantos, no uso da rede, no artesanato e em muitas outras coisas, a cultura brasileira mostra sinais da presença indígena. Hoje, segundo dados do IBGE, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, em 231 aldeias. Essa é a história dos povos indígenas brasileiros.
Um abraço e até o próximo encontro. João Afonso, vem. Cadê o neném? Tá assistindo, tá aí, ó. Você já terminou?